O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. Hoje trago-vos Rui Alberto Duarte Gomes de Carvalho, escritor, poeta, cineasta e antropólogo angolano, nascido em 1941 em Portugal. Não é só angolano por opção de cidadania, é angolano, sobretudo, por sentimento. Nasceu em Portugal, mas chega a Angola em 1953 e ainda bastante jovem, aos 23 anos, opta por radicar-se definitivamente naquele país. Faleceu aos 69 anos, a 12 de agosto de 2010, na Namíbia. Em 1963, a altura em que opta definitivamente por terras angolanas, depara-se com uma situação política, social e cultural bastante explosiva, época em que a luta armada atua em plena força. Como tal, a sua produção literária, envolta em tal ambiente de guerrilha, desde logo começa por manifestar plenos traços de literatura de combate. De arma de luta, de meio de combate contra uma série de injustiças, de incongruências e incompreensões há muito sentidas pelo povo que Rui Duarte de Carvalho agora sentia como seu. É comum encontrarmos na sua poesia e mesmo na sua narrativa a exposição de problemas, preocupações e situações vividas em Angola. A intenção era agora falar de temas fundamentais que até então tinham sido abafados, disfarçados ou omitidos. Ao contrário de muitos outros autores da mesma época e da mesma geração, Rui Duarte de Carvalho não nos refere o meio urbano, as cidades, os grandes aglomerados, a gente e os seus problemas, optantes pelas paisagens telúrica, por significados da terra, pelas paisagens do campo. A terra é, para ele, o chão onde está a força. É no campo que existe e onde se verifica uma maior solidariedade entre pessoas e das pessoas com a própria terra onde vivem. É aí que reside a maior e mais forte união. É o local onde mais foram protegidas as tradições de vida em comunidade. Entender o chão, entender a terra, significa para Rui Duarte de Carvalho conhecer Angola e saber por que lutar e onde ir procurar forças e motivações para a luta. Esta é sem dúvida a grande temática da poesia de Rui Duarte de Carvalho, num tempo e num contexto de luta pela afirmação de um povo. Doutorando-se com uma tese sobre os pescadores da ilha de Luanda, foi professor universitário, tendo lecionado na Universidade de Luanda. Foi professor convidado da Universidade de Coimbra e da Universidade de São Paulo, Brasil. Autor e referência da língua portuguesa, publicou, entre outras obras, Vou lá visitar pastores, em 1999, sobre os Coval, Sociedade Pastoril do Sudoeste de Angola. Na poesia saliento Chão de Oferta, A Decisão da Idade, Observação Direta. É ainda autor de obras de ficção, Como se o Mundo não tivesse leste, Vou lá visitar pastores e Os Papéis do Inglês. Para além da atividade literária, realizou as longas-metragens Nelisita, narrativas Nhaneca, 1982, e Moia, O Recado das Ilhas, 1989. Profundo conhecedor das práticas agropastoris tradicionais, situou o cenário das suas pesquisas na região do Escoval, no sul do país, como cineasta e antropólogo. Recebeu o Prémio Literário Casino da Póvoa. Também em 2008, o Centro Cultural de Belém realizou um ciclo sobre a sua vida e obra, o primeiro que dedicou a um autor de língua portuguesa. Em 2010, aos 69 anos, morreu na Namíbia. Para melhor entender Rui Duarte de Carvalho, vou lê-lo. Em meados dos anos 50 do século passado, desembarquei em Lisboa com uma bicicleta e uma caixa de tintas a óleo na bagagem. Eram preciosas prendas que tinha conseguido não me separar, uma de aniversário e outra por ter feito o segundo ano do liceu,
quando, por decisão familiar, fui remetido de Moçambiques para fazer em Portugal, em Santarém mais concretamente, no prazo de 5 anos, o curso de regente agrícola. Mas nem da bicicleta nem das tintas a óleo nunca mais voltei a fazer uso. Passei esses 5 anos na condição de aluno interno, a residir no próprio estabelecimento escolar, e tanto as tintas a óleo, que eram reconhecimentos dos meus mais evidentes talentos congénitos, como a bicicleta, que era uma adjetivação de gloriosas adolescências coloniais, foram sacrificadas à disciplina e ao programa da minha estadia em Portugal. Não estou, porém, é claro, a contar a história do princípio. Quando de facto fui embarcado em Moçambiques, eu estava também a ser remetido para o exato local do meu nascimento biológico e de onde mais cedo, portanto, tinha vindo com a família, que entretanto emigrara para Moçambiques. O que me calhou assim na vida de qualquer maneira foi estar de volta a Angola com um curso médio já feito, quando a maioria dos sujeitos angolanos da minha classe etária com recursos para estudar estava a ser, por sua vez, expedida para faculdades em Portugal e a ver-se colocada nos terrenos de uma placa giratória, dado os tempos que então corria, capazes de envolver em oportunidades dinâmicas de esclarecimento ideológico, aprendizagem política, encaminhamento militante e eufóricas, redentoras e patrióticas opções juvenis de rumo para a vida. Não me lembro de ter vindo ao mundo, evidentemente, mas, em compensação, lembro muito bem de ter mudado inteiramente, tanto de alma como de pele, uma meia dúzia de vezes ao longo da vida, de que havia uma matriz geográfica e de enquadramento existencial que essa é que era a minha. Dei conta aí pelos 12 anos a comer pão e com um ataque de soluços no meio do deserto de Moçambiques por altura do Pico do Azevedo. Isso continua a vir-me sempre à ideia de cada vez que ainda por lá passo. E se calhar é para isso mesmo que ando sempre a ver, se passo por lá. E de que havia uma razão de Angola que colidia com a razão colonial portuguesa. Disso dei definitivamente conta em condições muito brutais, com 19 anos, já a trabalhar como técnico responsável nas matas do Ige, quando em março de 1961 eclodiu ali a sublevação nacionalista do Norte. Sobrevivi à justa e a tempo de me refazer de tanta perplexidade e do quadro de horror geral em que me tinha visto envolvido, fruto quer da feroz insurgência, quer da perversa e ainda mais feroz repressão à insurgência, quando a seguir, numa noite em Luanda a atravessar as ruas da Baixa, houve quem me desse a saber, pela via de uns versos de uma alma de Angola que vinha pronta, sob medida para eu ajustar à razão de Angola, que o pesadelo do Norte tinha acabado de me dar a entender. E a partir daí, passei a invocar esse novo nascimento para ver se conseguia forjar algum sentido para a condição de órfão do Império, a que a vida, apercebi-me logo, me iria destinar. O máximo que então consegui para atuar do lado em que passei desde então e até hoje a situar-me foi que alguns mais velhos da luta clandestina, durante uns tempos em que habitei Luanda, me atribuíssem mínimas tarefas menores, como datilografar para distribuir nos moceques poemas de revolta de autoria anónima e de esclarecedora má qualidade também. Mas depois foi uma data de gente presa, e quando o Instituto de Café me colocou a seguir, primeiro na Gabela e mais tarde em Calulo, perdi e nunca mais consegui restabelecer ligações políticas afetivas com a insurgência nacionalista. O máximo outra vez que consegui então foi ser dado como persona não grata pela administração do Libolo e afastado dali junto com um padre basco e um médico português. Pouco para currículo político. Arranjei então outro emprego e mudei para a Catumbela para dirigir a pecuária de uma grande empresa açucareira. E foi nessa condição que levei tal volta, passados 3 anos de mim para mim, e, afundando a criar ovelhas no interior do imenso platô de Benguela, levei então outra volta, que andei 3 anos seguidos a derivar pelo mundo. Estive em Hamburgo, em Copenhague e em Bruxelas, sempre a ver se encontrava traços da insurgência nacionalista, mas quando finalmente consegui chegar a Argel para colocar-me à disposição da luta, ninguém ali me levou a sério. Ou então desconfiaram, ou então voluntaristas como eu já de lá tinham que chegasse, e até nem sabiam o que lhes haviam de fazer. Foi depois de ver-me assim perante a evidência de que ali também não ia dar, e de ter levado as coisas até onde podia,
que acabei por encontrar-me um dia no turbilhão da voragem de tanta viagem a exercer funções de chefe de fabricação de cerveja em Lourenço Marques, Maputo. E estive a seguir em Londres, com um dinheiro que pedi emprestado, a fazer um curso de realização de cinema e de televisão. Na sequência dessa volta toda é que acabei por passar a noite de 10 para 11 de novembro de 1975 no município de Prenda, às 0 horas, que foi 1h00, a filmar a bandeira portuguesa a ser arriada e a de Angola a subir ao mesmo tempo. Já nessa altura, quando foi da independência, tinha o primeiro livro de poesia publicado. Depois de 75 e até 1981, fiz filmes para a televisão angolana e para o Instituto Angolano de Cinema, e andei durante uns tempos muito entretido a filmar por Angola toda e a pensar que seria bem acolhida esta minha peregrina intenção de dar Angola a conhecer aos próprios angolanos, meus compatriotas. Quando vi que afinal não dava mesmo para continuar a querer fazer cinema, nem aquele que eu queria, nem aliás qualquer outro, escrevi um texto académico para juntar a um dos filmes que tinha feito no Sul e obtive com isso um diploma da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, que, de imediato, me deu acesso à condição de doutorando. Foi então o tempo da samba e dos Ashi Luanda, de um fora de Luanda dentro de Luanda e das teses. A partir de 1987, passei a dar umas discretas e mal pagas aulas de antropologia social em Luanda e fui aproveitando sabáticas para aceitar convites e ir dar aulas também e consumir bibliotecas em Paris, Bordeaux, São Paulo e em Coimbra. E a partir de 1992 arranjei maneira de ir estar todos os anos 5 meses com os pastores do Namib. Decidi então passar a disponibilizar essa informação sem ter de escrever naquele tom de escrita académica ou de relatório, porque disso já tinha a minha dose. E foi assim que adotei a maneira de lá vou visitar pastores, que depois me pôs na pista de meia ficção em que venho insistindo nos últimos anos. E fui também deixando cada vez mais de escrever poemas, tal e qual. Hoje continuo a não conseguir andar muito tempo por fora sem devolver-me ao murmúrio de Luanda à noite que sobe pelas traseiras da minha casa na Maianga e sem continuar a dar de vez em quando um salto ao sul para visitar pastores. E julgo, chegado a esta altura da vida, não poder deixar de ter que entender o mundo. Por toda a parte e não só aqui, se urde e se produz recorrendo sempre ou quase sempre ao uso e ao abuso da boa-fé dos outros. Temo não conseguir nunca chegar, mesmo velhinho, a conformar-me com isso e a tornar-me o sujeito bem acabado, dissimulado, pirata, adaptável e finalmente adaptado que nunca durante toda a vida consegui ser. Mas acho que também aprendi, entretanto, a rir-me de mim mesmo, das minhas incompetências congénitas e do meu mau feitio que neste mundo sou evidentemente o único a ter. E tem uns intervalos em que tudo parece ficar virginalmente vivável, bom e bonito conforme pensa a onça quando, segundo Guimarães Rosa, não teme nada e vai, guiada só pela alma que tem. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.